Vamos avançando rapidamente aqui no estudo do Bootstrap e desta feita para vermos como é que o Bootstrap nos permite criar um agrupamento de botões, que basicamente é uma forma de nós podermos incluir dentro das nossas web pages ou aplicações web uma espécie de barra de ferramentas. Vamos então falar muito rapidamente sobre o que é o agrupamento de botões e basicamente estamos novamente aqui no site de referência do Bootstrap, neste caso getbootstrap.com.br, clicando na opção Components no topo aqui do nosso website, vamos depois encontrar aqui o grupo de botões. E o grupo de botões basicamente tem aqui algumas considerações que são importantes realçar. O que ele diz é basicamente agrupar uma série de botões juntos numa única linha, portanto construir numa versão, neste caso inicialmente horizontal, um conjunto de botões que estão de alguma forma relacionados e pode inclusive existir a possibilidade de nós adicionarmos opcionalmente um script de JavaScript para que os botões tenham um comportamento diferente daquilo que é normal. Um botão, neste caso, vamos ver, tem um comportamento individualizado, portanto eles estão juntos, mas cada botão tem a sua funcionalidade, mas eles podem ser agrupados como se fossem radio ou checkboxes, e neste caso os botões estarão agrupados e um estará ativo e os outros estarão inativos, etc. Isto tem a ver com a utilização de um plugin de botões que faz parte da secção de JavaScript, que também poderão ver aqui logo imediatamente a seguir ao Components e sobre o qual também iremos oportunamente falar em futuros vídeos. No entanto, aqui nos Components vamos então ao grupo de botões. Basicamente o que diz aqui é o seguinte, vamos ter que agrupar dentro de um container, button group, ok? E chama-se a particular atenção para a obrigatoriedade de existir um atributo role, que é o toolbar, e em alguns casos aqui há uma alusão explícita ao facto de, em alguns dispositivos, para o facto deste tipo de mecanismo ser responsivo, é aconselhável utilizar um atributo do tipo area label ou area labeled by. Ora, então nós temos aqui um exemplo básico do que é um agrupamento de botões. Eu vou simplesmente copiar e vou colar no interior aqui do meu espaço deste caso de testes, ok? Então vamos aqui organizar só o código. E portanto, basicamente o que nós temos aqui é um container, ok? Não estou a referir-me a este é o container geral do todo o site. Temos aqui um container que tem então a primeira classe que é importante, button group, ok? É isto que vai determinar ao Bootstrap que todo o conteúdo dentro deste div vai ser formatado de acordo com uma espécie de barra de ferramentas. E depois temos aqui o role group e o aerial label, como podem verificar aqui tem 3 pontos. Vamos colocar aqui área 1, ok? Tranquilo. Depois temos aqui cada um dos diferentes botões. Eu vou separá-los para depois podermos fazer aqui uma pequena experiência, ok? Vamos aqui separar estes botões. E portanto o que nós temos aqui basicamente é o seguinte. Temos aqui um button do tipo botão, cuja classe tem então duas classes, o btn para que o Bootstrap formate como botão e que depois o formate como btn default. Já sabem que nós podemos atribuir aqui diferentes classes para colocar os botões com diferentes aspectos. Depois aqui temos o texto do botão, neste caso é esquerda, meio e direita. Ora, não quer dizer que seja o alinhamento, mas vai ser a ordem pela qual eles aparecem. Eu posso colocar aqui botão 1 e depois colocar botão 2 e botão 3 e assim sucessivamente, ok? Vamos aqui colocar botão 2 e aqui botão 3. Se gravarmos Ctrl S e agora refrescarmos o nosso template, vamos então ter este aspecto. Os botões estão alinhados na horizontal com um aspecto muito interessante relativamente à formatação. Se nós repararmos aqui, eu vou tentar ver se dá para vermos melhor aqui. Ok, eu vou aumentar, estou a fazer Ctrl Zoom, portanto Ctrl e Mouse Wheel para a frente e como podem observar, ali vai aparecendo o Zoom. Okay? Isto também é possível verificar aqui através do zoom, ok? Nós podemos aumentar ou diminuir e eu apenas aumentei para verem este aspecto gráfico. É que estando os botões agrupados, o primeiro botão vai ter então este arredondamento nos seus cantos, mas aqui os botões seguintes, que estiverem aqui no meio, vão estar formatados de uma forma diferente. Para quê? Para criar uma certa relação visual de forma a que os botões estejam apresentados como se fossem uma barra de ferramentas. Para voltar aqui no caso do Google Chrome à posição normal do zoom, basta fazer Ctrl 0 e voltamos então à posição normal. É óbvio que se eu adicionar aqui vários outros botões pelo meio, eu vou também ter vários botões ali colocados e eles vão sempre ser formatados daquela forma. E portanto nós
se colocarmos aqui várias vezes o botão 2, o que vai acontecer então é que vamos ter a nossa barra de ferramentas a ser aumentada. Obviamente que neste caso concreto ela está a ser formatada de forma a que os botões tenham a largura necessária para o aparecimento do texto. O que quer dizer que se eu colocar aqui um texto qualquer mais extenso e gravar, e se agora refrescar, o botão vai aumentar de tamanho consoante aquilo que é necessário. Vamos então muito rapidamente fazer aqui uma curta experiência antes de avançarmos com os botões, que é o seguinte. Eu vou aqui limpar este código, como é óbvio, vou deixar ficar apenas 3 botões, mas como já tivemos a ocasião de ver em vídeos anteriores, os botões têm então aqui o seu conteúdo, isto é, aquilo que aparece visível no espaço para o utilizador. Mas se nós regressarmos aqui ao site do Bootstrap, se bem se recordam, nós falámos aqui inicialmente aqui nos Glyph Icons e vimos aqui a forma de os utilizar, ok? Temos aqui os diferentes Glyph Icons e depois temos aqui a forma de os utilizar, basicamente colocando um sinal span, que é um elemento do HTML que não implica a quebra de linha e, portanto, se eu colocar aqui um Glyph Icon, vamos selecionar aqui este Glyph Icon aqui, okay? Ou então vamos pura e simplesmente selecionar aqui este código, vamos aqui ao nosso botão e antes do botão o que nós vamos colocar é aqui um Glyph Icon. Eu vou inclusive aqui eliminar aqui o area, não há qualquer problema. E aqui tem o search, o que significa que, por exemplo, se na minha barra aqui eu quisesse colocar aqui o botão pesquisa, eu vou aproveitar para não estar a gastar muito tempo, temos aqui o Glyph Icon Search. O Glyph Icon Search não é nada mais, nada menos que o Glyph Icon que contém, vamos aqui ver, ok, aqui Ctrl F, vamos aqui ver o Search e vamos ver para cima. Okay? O Glyph Icon Search é aquele que contém esta lupazinha que está associada à pesquisa, à procura. Ora, neste caso, se eu deixar ficar aqui este espaço e colocar aqui, por exemplo, pesquisar, okay, o que vai acontecer então é esta possibilidade que nós temos de colocar nos nossos botões também os Glyph Icons, ok? Portanto, todas estas matérias que nós temos estado aqui a ver são, de certa forma, misturáveis, isto é, nós podemos mixar estas matérias e adicionar aqui este tipo de elementos, assim como podemos também alterar a cor deste botão. Se nós, por exemplo, aqui, em vez de termos um button default, tivermos aqui um button info, por exemplo. Vamos ver se existe aqui alguma formatação específica para isto. Como podem observar, o botão assumiu uma coloração diferente. Podemos utilizar Glyph Icons antes, depois, etc. Portanto, nós podemos combinar estas matérias todas. Para além disso, um outro aspecto fundamental é o seguinte. Eu vou aqui retirar o button info e vou colocar default, para eles ficarem todos iguais e vamos aqui refrescar novamente. Vamos imaginar que nós queríamos organizar de facto este tipo de botões numa forma como se fosse uma barra de ferramentas. Nós poderemos colocá-los aqui todos inline, mas vamos imaginar que queríamos aqui um pequenino separador e ter mais um outro grupo de botões aqui na mesma linha. Bom, neste caso nós podemos utilizar um outro container que tem especificamente a designação de, neste caso, de group bar, ok? Vamos aqui ao grupo de botões e nós vamos encontrar aqui o toolbar. Eu disse group bar, mas é o toolbar, obviamente. O que acontece aqui então é o seguinte, nós temos aqui o exemplo que eu estava a mostrar e temos aqui este outro exemplo, que eu, se copiar este código aqui, não vai apresentar exatamente este aspecto que aqui está. Eu vou explicá-lo aqui de uma forma muito simples. Eu vou tirar aqui o Glyph Icon para não estar a confundir muito. Ok? E temos então aqui novamente, ops, o que é que aconteceu? Ok, vamos aqui selecionar esta parte toda e vamos apagar. Ok, temos aqui então o botão 1, o botão 2 e o botão 3. Vamos imaginar que nós queríamos voltar a ter estes elementos aqui, ok? Mas neste caso o 4 e o 5 e o 6, só que separados, com um pequeno separador. Então para isso o que nós vamos fazer é basicamente o seguinte, é colocarmos estes button groups dentro destes outros containers, que é os btn toolbars, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui copiar simplesmente isto, não há qualquer problema, vamos aqui rapidamente fazer isto, ok? Temos aqui o button group, antes do button group vamos colocar este container, ok? O que quer dizer que vamos ter que o fechar aqui embaixo. E basicamente então o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos passar a ter aqui diferentes button groups. Eu vou aqui tentar formatar isto da melhor forma. Ok.
Vamos aqui chegar um bocadinho atrás. Ora, portanto, temos aqui um button group, ok? Vamos copiar este div e vamos colocá-lo aqui em baixo e vamos fechar este de cima. O que eu estou basicamente a fazer aqui é o seguinte. Eu estou aqui a criar dois grupos, ok? Aqui vou colocar área 2, aqui vou colocar com... pode ser só barra, tranquilo. Pode ser um nome qualquer, não há problema. Este container que aqui está, ok? Que começa aqui em cima e termina aqui em baixo, vai então determinar que estes dois grupos sejam formatados de uma forma ligeiramente diferente. Ok, vamos ver o que é que acontece então quando nós refrescamos aqui. Reparem o que é que aconteceu. Há aqui um problema, um typo, aquilo que eu chamo um typo, que é o facto de neste botão termos aqui então a falha, faltava ali aquele sinalzinho, e por isso ficou ali com aquele espaço. Vamos agora refrescar e o que acontece então é isto. Temos aqui o primeiro grupo de botões, temos depois aqui um espaço provocado, não só pela formatação que é atribuída aqui ao BTN Toolbar, mas pelo facto de nós termos, obviamente, dois botões ou dois grupos de botões separados, ok? E, portanto, esta é uma forma que nós podemos utilizar para criar artificialmente uns separadores entre as nossas toolbars. Muito rapidamente regressemos aqui então ao nosso site de referência. Depois de vermos aqui como é que nós podemos fazer estes agrupamentos com separadores, temos aqui a parte do dimensionamento. Isto é, o que é que nós podemos fazer? Já vimos que os botões podem ser dimensionados a button large, etc., mas os grupos também. Temos aqui vários exemplos. O div class btn group e depois btn group lg, SM ou XS. O que significa basicamente isto é o seguinte, é que nós podemos aqui adicionar ao nosso button group este tipo de identificação e vamos colocar aqui no button group o LG e vamos colocar aqui LG também. O que vai acontecer é que se nós agora refrescarmos aqui, ele vai automaticamente redimensionar-se. Este é o tipo de aspecto que fica com o LG. Se nós trocarmos aqui para XS, por exemplo, ok, vamos colocar aqui XS, aqui também XS, vamos gravar, Ctrl S, vamos aqui refrescar e reparem o que é que acontece. Os botões vão ficar muito mais pequenos. Isto tem a ver de facto com o tamanho dos nossos dispositivos e está intimamente associado a toda esta relação geral que o Bootstrap faz entre large, medium, small e extra small. Portanto, o LG, o SM, ou melhor, o LG, o medium, que é o MD, o LG é de large, o MD é de medium, o SM é de small e o XS é de extra small. E, portanto, nós podemos utilizar também este tipo de expressões para formatar os nossos botões. Da mesma forma que temos então aqui o espaço do alinhamento, ok? E temos aqui o exemplo do que é que isto significa. O alinhamento é que coloque no button group, dentro do outro button group, e você pode misturar o menu drop-down com uma série de botões. E, portanto, existe aqui esta possibilidade, que eu não vou estar agora aqui a mostrar, não faz muito sentido. Eu penso que é muito fácil de perceber o que é que acontece aqui. Temos um button group, ok? E se inserirmos um outro button group lá dentro, vamos ter então este comportamento que aqui está em cima e que permite inclusive colocar os drop-downs, que foi uma matéria que nós já vimos em vídeos anteriores. Para finalizar, muito rapidamente, ainda há variação vertical. Neste caso aqui os drop-downs não são suportados aqui, portanto se nós colocarmos aqui o drop-down poderemos ter alguns problemas, ou as divisões neste caso, portanto se nós colocarmos aqui divisões e separadores, etc., poderemos ter alguns problemas. Os drop-downs são possíveis, como podem observar. Poderão com certeza ser possíveis também os drop-ups. É uma questão de experimentarem o código. Mas, de qualquer das formas, existe também esta opção que, muito sinceramente, não me parece ser muito interessante esteticamente, mas que é sempre possível fazer-se. E, finalmente, temos aqui o grupo de botões justificados. Portanto, temos aqui a manipulação das bordas. Chama a atenção aqui para a existência de alguns problemas com o Internet Explorer 8. Okay? De qualquer das formas, temos aqui, então, o aspecto com que ficam os botões. Basicamente, o que é que nós temos que fazer é, na classe do Button Group, colocar Button Group Justified. E tudo isto pode ser combinado várias classes, umas a seguir às outras. Eu copiei este texto e vou colocá-lo aqui, LG, por exemplo, e vou colocar aqui, por exemplo, esta classe, ok? Vamos agora refrescar, ver se existe aqui alguma alteração, ok?
refrescamos aqui, como podem observar, há aqui um problema de formatação. O que quer dizer que se nós não utilizarmos corretamente aqui estas formatações, vamos ter alguns problemas. Vamos eliminar aqui o btn large, vamos refrescar para ver se resolve. Ok, não resolve, como podem observar. Bom, o que é que acontece? Vamos, neste momento, consultar aqui o que é que se passa. Neste caso está atribuído ao button group, rule group, o que quer dizer que poderemos ter alguns problemas aqui no que diz respeito às toolbars. Okay? Então vamos eliminar aqui as toolbars. Vamos passar a ter aqui 2 button groups. Vamos agora refrescar e vamos ver se isto resolve. Okay? Aparentemente não resolve. E basicamente não resolve porquê? Porque ele diz aqui que é com elementos A, ok? Apenas envolve uma série de BTNs em BTN Group e Group Justified, no caso de elementos A. Eu não sei se é exatamente isto que aqui está. Eu já vi que em algumas traduções esta tradução do Bootstrap não está efetivamente muito correta, mas nós podemos muito rapidamente tentar fazer aqui uma formatação. Neste caso eu vou fazer aqui a experiência. Ok, vamos então apagar todo o interior que aqui está e vamos simplesmente criar aqui 2 hiperligações. Neste caso a href é igual a http://www.google.com. Ok. E vamos fechar aqui o A, vamos dizer-lhe aqui que é para ir para Google. E o que acontece então nestes 2 casos aqui em concreto, independentemente do facto de estarem aqui dentro do button group, as hiperligações vão ser utilizadas como hiperligações IMDb. Ora, aqui o Internet Movie Database. Basicamente o que acontece então aqui é o seguinte, nós vamos aqui refrescar e temos Google e IMDb, 2 links aqui, ok? Ora, o que acontece se nós fizermos aqui a atribuição das classes, classe é igual a btn e depois espaço btn-default, ok? Para assumir o aspecto natural dos botões. Então vamos aqui copiar e colar em baixo. O que vai acontecer aqui com esta questão do Justified é o seguinte. Vamos aqui refrescar e reparem, os 2 botões vão ocupar toda a largura do meu container, ok? Obviamente que se eu clicar agora vou entrar dentro do site da Google, se ele estiver aqui a funcionar corretamente. Aqui eu coloquei com 4 Ws e portanto por isso não funciona. Mas de qualquer das formas o que vai acontecer é isto. Se eu não tivesse colocado aqui este espaço, eu vou aqui simplesmente copiar e apagar, gravar, o que vai acontecer é que os botões vão ficar alinhados daquele lado. Quanto mais botões eu colocar aqui neste espaço, se eu inclusive copiar e colocar vários botões aqui, o que vai acontecer então é naturalmente a justificação de todos os botões que se vão encolhendo para serem aqui apresentados a toda a largura do meu site. E de uma forma geral, este é o tipo de exemplos que nós temos aqui relacionados com os botões. No próximo vídeo vamos fazer aqui os button drop downs.